É, E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Graziano e hoje a gente vai falar das revoltas coloniais, também conhecidas como revoltas nativistas, né? E aí são várias, eu vou tentar ser sucinto, porque senão fica muita coisa para a gente discutir, né? Nós temos aqui os antecedentes dessas revoltas é o fim ali, né, o término da União Ibérica, que é aquele período em que as coroas portuguesas, a coroa portuguesa e a coroa espanhola estiveram ali sobre a gestão de um mesmo rei, né? Posteriormente nós temos a chamada Restauração Portuguesa, que é justamente essa retomada da autonomia ali de Portugal, tendo um próprio rei, né? E não mais estando vinculado ali à coroa espanhola. E aí nós temos nesse período também o chamado despotismo esclarecido, que é aquela absorção das ideias iluministas pelos nobres, né? Alguns reis, alguns nobres vão utilizar isso como estratégia para justamente se colocar ali como soberanos que não eram tiranos com o povo ou que de alguma forma tinham quebrado aquela, ou estavam tentando quebrar aquela tradição do, do direito divino, enfim, né? Queriam passar então a ideia que o soberano, na verdade, era um servidor do Estado. Tá? E aí, pessoal, nós temos aqui como figura emblemática desse chamado despotismo esclarecido, esse rapaz aqui que é o Marquês de Pombal, nome Sebastião José de Carvalho e Melo, né? O Marquês de Pombal, esse cara tem uma ficha longuíssima, ele foi ministro do Dom José I, né, ali no século XVIII, ele vai ser um dos principais atuantes ali para recuperar finanças de Portugal, né, rever alguns tratados, o Tratado de Methuen, por exemplo, que é aquele tratado em que Portugal mandava vinhos para a Inglaterra e recebia ali produtos manufaturados, né, panos, enfim, e aí essa relação era desigual, acabava de alguma forma sendo algo não rentável para Portugal, e aí parte do ouro que era extraído no Brasil era mandado para a Inglaterra, enfim, né, vocês já devem ter visto isso anteriormente, mas esse aqui, dentro desse período aqui, o Marquês de Pombal vai atuar para que isso aqui que está acontecendo, né, de alguma forma pesando ali a balança de Portugal para que isso de alguma forma se recupere. Vai retomar ali a discussão do fortalecimento do pacto colonial, vai estabelecer novos impostos para a colônia, que esses impostos em boa parte vão ocasionar aqui para essa elite local, né, um descontentamento, né, e aí nós temos alguns levantes aqui no período colonial. O Marquês de Pombal, entre outras medidas, acabou ali com o regime de capitanias hereditárias, e aí, como a gente está falando do século XVIII, a gente está falando de mineração, né? Ele transferiu ali a capital do Rio de Janeiro para a região de Minas Gerais, que era exatamente para ficar mais próximo, enfim, né? Para ter um controle maior. Transferiu a capital para o Rio de Janeiro, para ter um controle maior sobre a região das chamadas Minas Gerais. Tranquilo? Além disso, pessoal, nós tínhamos aqui uma discordância entre o Pombal e os jesuítas que atuavam ali em certas regiões, e a atuação dos jesuítas de catequização aos indígenas, enfim, acabava impedindo que você tivesse a escravização desses indígenas, né, mesmo com todos os problemas que vocês sabem, com relação à aculturação, enfim, mas dentro do período ali, isso ajudava a manter minimamente ali os índios fora de um regime escravista, né? E é claro, isso descontentava parte dos colonos que queriam explorar a mão de obra indígena também. Outra coisa era que os jesuítas atuavam em território português e atuavam também em território espanhol. Então, depois de uma série de tratados, inclusive o Tratado de Madrid de 1750, em que estabelecia uma reorganização dos territórios, enfim, territórios esses que estavam ocupados pelas coroas portuguesa e espanhola, mas necessariamente
não era o que estava estabelecido em tratados anteriores, ou seja, eles acabaram avançando sobre áreas das coroas, né? Portugal avançou para áreas que era da Espanha, e Espanha avançou para áreas para algumas áreas que eram de Portugal. E isso tudo vai causar uma desavenças, né, desentendimentos, e aí isso de alguma forma vai ser amenizado com o Tratado de Madrid de 1750, que tem como princípio ali o Udipus Sidetis, ou seja, se está no território, se é você que ocupa o território, então esse território é seu, tá? E aí, é claro, os jesuítas eles vão resistir aí a abandonar algumas regiões essas que eram consideradas estratégicas para a coroa portuguesa, né? E em 1755, né, para tentar de alguma forma enfraquecer ali o papel dos jesuítas, você tem também a criação da Companhia do Grão-Pará e Maranhão, e aí só a empresa que detinha o poder de importação e exportação, enfim, isso de alguma forma abalava ali o que os jesuítas faziam, porque acabavam de alguma forma também fazendo esse intermeio que a companhia vai fazer, né? E aí, justamente isso, de alguma forma, vai abalar o trabalho de jesuítas. Em 1758, Dom José vai sofrer um atentado, e aí o Marquês de Pombal, habilmente, ali, vai utilizar esse atentado, acusando os nobres e os jesuítas de estarem diretamente envolvidos nesse atentado. E aí, como efetiva punição para a ordem jesuítica, em 1759 eles são expulsos do território brasileiro. Tá? Dito isso, pessoal, nós temos aqui as chamadas revoltas coloniais. Vocês estão vendo aqui que são muitas, ou seja, a gente vai fazer uma breve discussãozinha sobre cada uma delas, né? Mas dá para antecipar aqui que boa parte delas não tinham caráter emancipatório, ou seja, elas não queriam ali formar ali novos territórios autônomos, enfim, né? Na verdade, boa parte disso aqui era com relação a impostos, enfim. E aí nós temos essas revoltas acontecendo como reação às arbitrariedades da coroa portuguesa, o excesso de fiscalismo, esse aumento de impostos, né? E aí boa parte delas teve caráter local. Essa é basicamente as características, tá? Para a gente começar, a gente vai falar aqui do Quilombo dos Palmares, né? Para falar do Quilombo, a gente tem que falar um pouco de como é que a ótica, né, a história, ela foi sendo construída durante boa parte da escrita dela, né? Então, boa parte dessa escrita, ela tinha como relatores, né, as pessoas que escreviam a história, acabavam ali durante muito tempo incorporando ali a ideia do colonizador, era uma visão do vencedor, do colonizador, né? E essa escrita da história dessa maneira, ela acaba passando uma imagem que é uma imagem equivocada, de que havia uma passividade por parte do povo negro com relação à escravidão, e a gente sabe que isso não é verdade, né? Durante toda a vigência da escravidão, você teve resistência, luta dos escravizados. E, inclusive, nós temos ainda uma série de problemas relacionados a essa herança, né? essa estrutura que nós herdamos do período escravagista, por exemplo, racismo, enfim. E aí, é claro, os descendentes de escravizados continuam atuando nesse sentido para que a gente tenha uma sociedade que seja menos preconceituosa, enfim, né? E aí nós temos aqui como uma das estratégias de resistência as fugas das vítimas da escravidão, que vão exatamente dar origem aqui aos quilombos. Tá? Uma outra coisa interessante para colocar é que existiam aí vários grupos étnicos, né? Então esses escravizados eles vieram de várias regiões como Angola, Moçambique, Nigéria, enfim. E quando chegavam aqui no Brasil, né, eles eram divididos entre trabalhadores braçais e os que faziam o trabalho doméstico. Boa parte disso estava ligada exatamente aqui, ó,
se o escravizado falava ou não português, enfim, né? Eram valorizados aqui os que conheciam a língua portuguesa, enfim, esses quase sempre escolhidos ali para os serviços domésticos. Você tinha uma disputa entre as etnias nessas regiões aqui de onde eles foram retirados, enfim, e aí essas disputas, é claro, de alguma forma colaboravam com a possibilidade de escravidão, justamente porque os europeus tinham essa mentalidade formada, enfim, né, de utilizar a mão de obra como mão de obra escrava, e aí se aproveitavam dessas relações de conflito entre as etnias, enfim. Né? E o principal dialeto era o Yorubá. Né? Também tem um grau de complexidade aqui na questão linguística, enfim, acho que não dá para falar agora, mas não dá para falar que todos os escravizados falavam Yorubá, mas uma parte deles tinha como principal dialeto, né, o Yorubá. Quilombo, a gente está falando de uma comunidade negra, né? Em geral, ela está fortificada, e aí quem atua, quem são os moradores desse lugar são escravizados e os refugiados, né? E aí, é claro, esse lugar aqui representa, o quilombo representa um lugar de resistência ao sistema escravocrata, né? Nós tivemos vários quilombos, tivemos, por exemplo, quilombos aqui no Mato Grosso. Né? O quilombo mais discutido aqui é o quilombo do Piolho, também tem o nome aqui de Quariterê, né? Ele foi comandado primeiramente por José Piolho e aí depois por Teresa de Benguela, que é uma, uma figura muito forte, né? Nesse período, por exemplo, com todas as desigualdades, com tudo isso que acontecia, uma mulher negra ser líder de um quilombo significativo, né, que abrigava aí mais de 100 pessoas, enfim, tudo isso incomodava ali o pensamento europeu predominante aqui na época, né, e aí isso vai acabar destruindo o quilombo do Piolho, ali mais ou menos em 1770. Né? E aí essas perseguições elas não vão parar, é claro, somente essas perseguições elas vão ser comuns em todos os quilombos. Né? Os quilombos não podiam existir nesse sentido, porque representavam justamente uma possibilidade de viver fora da escravidão, de resistir ao movimento escravagista. E aí Palmares, localizada ali na Serra da Bahia, hoje Alagoas, enfim, está aqui a formação, era formado por homens negros, índios, brancos, né? Ou seja, tinha uma formação muito heterogênea para fugir um pouco dessa percepção que só negros, fugidos, enfim, constituíam ali a população dos quilombos, né? Que tal algumas atividades que eles faziam, né? Domesticavam animais, tinha arte cerâmica, metal, enfim. A concepção da propriedade, aqui não tinha uma concepção de propriedade privada, né? A ideia era de uma atuação dentro de uma propriedade que era coletiva. E aí você tem uma certa hierarquia aqui dentro da sociedade, começava lá pelos sacerdotes de cultos religiosos, aí você tinha ali os chefes de aldeia, e por fim você tinha o chamado chefe eleito, que chegava próximo da figura de um rei. Isso para a gente ser um pouco mais didático, assim, acho que não dá para saber se que era um rei, mas próximo é esse chefe eleito, assim, da figura de um rei. As características do chefe eleito, o cara tinha que ter essas características aqui, coragem, força física, capacidade de comando, né? O cargo era vitalício e um desses chefes eleitos, que é um cara bem significativo, é Zumbi dos Palmares, tá? Zumbi dos Palmares, que aí resistiu, né? Palmares resistiu ali 18 expedições, tal era a vontade de destruir Palmares. O responsável pela queda de Palmares vai ser o bandeirante Domingo Jorge Velho, né? Que vai ali comandar a última expedição que vai ocasionar a queda do Quilombo. E em 20 de novembro de 1695, o Zumbi acaba sendo aprisionado e decapitado. É exatamente aqui, na data da morte de Zumbi, que se comemora aí, ou se rememora a consciência negra, né? O dia da consciência negra. Tá?
Nós temos uma outra revolta, que é a revolta de Beckman. Essa vai ocorrer ali onde hoje é o estado do Maranhão. Nessa época era uma das regiões mais ricas do país, né? A principal atividade ali era o açúcar, mas você tinha outras atividades, algodão, enfim, a coleta ali das drogas do sertão. E aí o que os colonos queriam aqui? Eles queriam exatamente o que nós colocamos atrás ali, colocamos mais atrás, que era utilizar a mão de obra indígena, né? Porque alegavam que a mão de obra escravizada negra ela não era suficiente. E aí, é claro, como a gente já falou, isso tinha uma disputa direta ali com os interesses dos jesuítas, um choque de interesse ali entre esses colonos e os jesuítas, né? E aí, então, nós temos, após a criação de comércio do Estado do Maranhão, que a gente já falou anteriormente, né? Uma acusação que essa, apesar de deter o monopólio, ela não abastecia a região a contento. E aí você vai ter uma reação dos irmãos Beckman, né, o Manuel e o Tomás, e aí esses caras vão prender o Capitão Mora, enfim, vão expulsar os jesuítas do Maranhão, vão ocupar os armazéns da Companhia de Comércio do Estado em Maranhão, enfim. E aí vão constituir um novo governo, revogando ali o alvará de 1655 que proibia escravizar os indígenas, né? E aí o que eles vão fazer é constituir esse novo governo, permitir ali que houvesse a escravização dos indígenas, e o outro ponto era extinguir o monopólio do comércio ali pela Companhia do Estado do Maranhão, né? Essa revolta ela só vai ser apaziguada quando Portugal colocar ali o nome de Gomes Freire de Andrade para vir como novo governador do Maranhão. Os caras tinham uma habilidade política interessante, e aí em determinado momento suspende o monopólio ali da Companhia do Comércio de Maranhão, e essa medida vai começar a desmobilizar os revoltosos ali que estavam em torno dos irmãos Beckman. E aí o final é que o Manuel Beckman vai ser decapitado e o Tomás vai ser condenado ao desterro, né? Mais uma revolta aí sufocada. Nós temos a chamada Guerra dos Mascates. Essa pode ser vista por vários primas, né? Você tem o fator econômico, produtores versus comerciantes, você tem a nacionalidade, que é brasileiro versus português, você tem também um conflito entre as regiões ali de Olinda e Recife, né? Tem um antecedente a isso, né, que é a relação que essa região tem com os holandeses. Os holandeses em 1654, né, eles saem do Brasil e abrem uma concorrência ao açúcar brasileiro nas Antilhas, né? E aí, em determinado momento, a Olinda era onde estava ali o coração da região, né? E aí, com os holandeses saindo, né, e enfraquecendo assim o açúcar, né, essa aristocracia rural de Olinda vai começar a sofrer uma crise financeira. Ao contrário do que sofria Olinda e essa aristocracia rural, os comerciantes de Recife estavam progredindo, justamente porque durante a administração ali holandesa, né, do Maurício de Nassau, Recife foi urbanizada, enfim, tornou-se ali uma sede administrativa. O que vai acontecer é que Recife, apesar de estar em ascensão em uma condição financeira melhor que Olinda, as decisões políticas eram tomadas na Câmara Municipal de Olinda, ou seja, destoava ali o interesse de Olinda e Recife, né? Recife vai reivindicar a sua elevação para a vila, vai conseguir essa autonomia administrativa, e aí a aristocracia de Olinda, tendo ali um medo que os comerciantes de Recife viessem a cobrar as dívidas, eles vão se adiantar, e aí em 1710 nós temos, em 1710 nós temos a invasão de forças ali de Olinda em Recife. Isso vai ser uma disputa, né? Recife vai ser retomada depois, enfim. Também Portugal vai tomar a decisão de nomear um novo governador, né? Que aí nós temos o Félix José de Mendonça. O governador vai mostrar uma simpatia pelos mascates, e aí os principais envolvidos nessa revolta vão ser presos e vão ter os bens confiscados.
né? E aí Portugal novamente dando um jeito para sufocar aí as vozes que destoavam dos interesses da coroa. Temos a Guerra dos Emboabas, você tem esse movimento acontecendo nas Minas Gerais ali, principalmente caracterizado pela disputa ali entre os bandeirantes e os portugueses, né? Você tem, com a descoberta ali do ouro na região de Minas Gerais, você vai ter primeiramente a exploração por parte dos bandeirantes ali, da população local. Você tem um deslocamento posterior dos portugueses, isso não vai agradar os bandeirantes, é óbvio. E aí você vai ter um embate entre as tropas organizadas paulistas e os portugueses, né? Os bandeirantes vão acabar perdendo essa disputa, né? Novas capitanias vão ser criadas e aí você tem também uma dispersão maior do movimento bandeirantista, né? Do movimento dos bandeirantes nesse período, já que eles vão acabar perdendo ali a chamada Guerra dos Emboabas, tá? A revolta do Felipe dos Santos ocorreu ali onde hoje é Vila Rica, né, a atual Ouro Preto. Tem como líder principal o Felipe dos Santos, né? E aí, basicamente, isso vai se dar pela proibição da circulação de ouro em pó e contra os abusos da casa de fundição. Nesse período, Portugal vai tomar uma decisão para tentar controlar a extração do ouro e vai proibir a circulação de ouro de outra forma que não seja o ouro em barras, e essa barra era feita exatamente nas casas de fundição e lá elas recebiam o selo real. Nesse período, então você vai ter um choque de interesses entre esses que exploravam o ouro e entre quanto e como eles deveriam vender, né, esse ouro. Aí você tem uma luta, né, para proibir, como eu já disse, e aí tem um outro ponto que os funcionários ali da coroa portuguesa, eles reivindicavam parte do que era extraído, que era um quinto do que era extraído voltava-se para a coroa, né? E aí somando-se a tudo isso, você vai ter uma revolta desses mineradores, né? O governo vai ganhar tempo, né, para atender as exigências ali, vai dizer que não vai instalar as casas de fundição, enfim, e aí começam a organizar tropas também para sufocar a revolta. Vai acabar como outras revoltas acabaram, com Felipe dos Santos morto e esquartejado. Essas medidas tinham basicamente ali colocar-se como um exemplo para que a população local não se revoltasse. Nós temos a Inconfidência Mineira, que todos esses movimentos, sem dúvida, deve ser o mais conhecido. Também ocorreu em Ouro Preto, ali em 1789. Tem que lembrar que nós não tínhamos ainda a possibilidade aqui do estabelecimento de instituições de ensino, então boa parte do pessoal que tinha um pouco mais de condição saía do Brasil para estudar, enfim. Nessa época você está falando do contato ali com processos revolucionários, tal como a independência dos Estados Unidos, tal como a Revolução Francesa, enfim. E aí, né, o iluminismo, todas essas ideias eram trazidas de alguma forma importadas para o país, tá? E aí nós temos uma tentativa de um levante ali em Ouro Preto, né, chamado de Inconfidência Mineira, e esse levante vai se dar como principal motivo ali a chamada derrama, que era a cobrança dos quintos atrasados de uma vez só, né? E isso, claro, vai causar impactos econômicos e vai descontentar também essa elite local, né? Você tem vários participantes ali da chamada Inconfidência Mineira, mas sem dúvida o principal nome lembrado aqui é José da Silva Xavier, conhecido também como Tiradentes, tá? Ao final desse conflito, você não vai ter efetivamente a possibilidade desse plano se colocar em vigência, né? O plano era, além do não pagamento, estabelecer ali uma república, né, após a Inconfidência Mineira. Esse plano ele não vai ocorrer justamente porque dentre os inconfidentes você tem a figura do Joaquim Silvério dos Reis, que vai delatar a Inconfidência, né, vai delatar essa possibilidade de levante. E aí, é claro, vai delatar por um acordo com a coroa
não pagar, né, de receber perdão sobre as dívidas. E aí, é claro, também ali um longo processo depois, os inconfidentes vão ser julgados, enfim, e um dos fatos mais apontados dentro desse processo é o julgamento ali do Tiradentes ao final, que também vai acabar morto, esquartejado, enfim, figura muito comum ali nos livros didáticos, bem idealizada, né? Porque Tiradentes depois vai ser alçado como o herói nacional. No período republicano ali precisava se construir essa ideia do herói, enfim, e aí o Tiradentes vai ser bastante revisitado, vai ser ressignificado, vai receber uma nova, vai formar ali, né, uma memória, né, do Brasil, uma memória construída do país ali a partir do período republicano. Né. São muitas informações, são muitas revoltas. Claro que a gente não aprofundou todas elas, foi uma exposição breve sobre esses processos, né? Mas é isso, continuem estudando, né? Sigam lá o cronograma e nós nos vemos na próxima aula. Beleza, pessoal, até a próxima.